Você já percebeu como, em momentos de sofrimento, algumas pessoas se aproximam não para confortar, mas para criticar? É quase como se, diante da dor alheia, se sentissem obrigadas a apontar erros ou supostas causas para aquele sofrimento. Em Jó, capítulo 18, encontramos o discurso de Bildade, que, em vez de oferecer compaixão, apresenta um discurso duro, carregado de julgamentos e suposições erradas. O capítulo começa com Bildade respondendo a Jó de maneira ríspida, como se estivesse cansado da conversa. Ele pergunta até quando Jó continuaria falando e questionando, insinuando que as palavras de Jó eram como um vento impetuoso. Essa introdução já mostra que Bildade não está disposto a ouvir com empatia. Ele quer que Jó aceite a sua interpretação da situação, sem espaço para contestação. Bildade passa então a fazer um discurso que, em teoria, descreve o destino dos ímpios. Ele pinta um quadro sombrio, dizendo que a luz do perverso se apaga e que sua lâmpada não brilha mais. Fala de armadilhas que o ímpio encontra no caminho, de redes que o capturam, de terror que o cerca e de doenças que o consomem. É uma sequência de imagens intensas, todas com o objetivo de mostrar que o fim do pecador é inevitável e trágico. O problema é que Bildade, ao falar dessas coisas, deixa claro que está aplicando essas descrições a Jó. Ele não diz de forma explícita: você é esse ímpio. Mas o contexto revela que essa é a sua insinuação. Essa é uma das grandes feridas que Jó sofre durante sua provação, ser acusado injustamente por aqueles que deveriam estar ao seu lado. E aqui nós, leitores, somos desafiados a refletir sobre como, muitas vezes, o nosso julgamento precipitado pode ferir mais do que curar. As palavras de Bildade são como sal jogado sobre a ferida aberta de Jó. Ele continua descrevendo que o ímpio perde força, que seus passos se tornam curtos e vacilantes, que o próprio corpo definha. Ele fala que a memória do ímpio desaparece da terra, que seu nome não é lembrado e que ele é lançado das trevas para a morte. É um discurso que não apenas ignora a dor de Jó, mas também distorce a realidade, aplicando-lhe uma culpa inexistente. Quando olhamos para essa cena, percebemos que Bildade representa uma visão simplista e, de certa forma, mecanicista da vida espiritual. Se alguém sofre, é porque pecou; se alguém prospera, é porque é justo. Essa lógica é tentadora para muitos, pois cria uma relação de causa e efeito aparentemente simples, mas a Bíblia nos mostra desde o início do livro de Jó que essa visão está equivocada. A vida é mais complexa e a justiça de Deus não se encaixa em nossas fórmulas humanas. Bildade prossegue falando que o lar do ímpio é destruído, que o fogo consome suas tendas e que ele não tem descendência para perpetuar seu nome. Essas palavras, ditas a um homem que havia perdido todos os seus filhos, soam cruéis. Ele não está apenas descrevendo uma teoria, está cutucando a ferida mais profunda de Jó. É como se dissesse: tudo isso aconteceu com você porque é exatamente isso que acontece com os maus. Essa postura de Bildade nos leva a pensar sobre a importância de escolhermos bem as palavras quando alguém ao nosso redor está sofrendo. Há momentos em que o silêncio é mais sábio do que qualquer discurso. E quando falamos, precisamos ter certeza de que nossas palavras constroem, não destroem, curam, não machucam ainda mais. A Bíblia nos lembra que a língua tem poder para a vida e para a morte. E em Jó, capítulo 18, vemos claramente o exemplo do uso errado desse poder. No final do capítulo, Bildade conclui seu discurso dizendo que esse é o destino de quem não conhece a Deus. Mais uma vez, a insinuação é direta. Ele está dizendo que Jó
por estar passando por tudo aquilo, é alguém que não conhece o Senhor. Essa acusação não apenas é injusta, mas também profundamente ofensiva, pois Jó sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, ainda que não compreendesse o motivo de seu sofrimento. Ao lermos essas palavras, somos convidados a refletir sobre como reagimos ao sofrimento dos outros. Será que nos colocamos como juízes, prontos para apontar erros e supostas causas? Ou escolhemos o caminho da empatia, nos aproximando para ouvir, apoiar e interceder? Bildade erra porque fala muito sobre Deus, mas sem falar com Deus sobre Jó. Ele prefere oferecer uma teologia fria e inflexível a estender a mão de amizade e conforto. Essa cena também nos mostra que, mesmo em meio a acusações injustas, Jó permanece no diálogo. Ele não abandona a conversa, não se isola completamente. Ele se defende, mas continua presente. Isso nos ensina sobre a importância de permanecer firmes, mesmo quando somos mal interpretados. Há momentos em que as palavras dos outros não refletem a verdade, mas sim suas próprias limitações de compreensão. E nesses momentos, precisamos ter discernimento para não deixar que essas palavras definam quem somos ou o que Deus pensa a nosso respeito. Ao ouvir as palavras de Bildade, podemos imaginar como o coração de Jó se apertou. Ele já estava sofrendo por causa das perdas, das dores físicas e da confusão espiritual, e agora recebia sobre si o peso das acusações veladas. É como se cada frase de Bildade fosse mais uma pedra lançada sobre alguém já caído. E o mais triste é que essas pedras vinham de um amigo, alguém que, em teoria, havia se aproximado para consolar. Quando analisamos as imagens que Bildade usa, vemos que ele pinta o destino do ímpio como uma sequência inevitável de desgraças. A luz que se apaga, a armadilha que prende, o terror que consome, a doença que corrói. Ele descreve um cenário em que o mal parece perseguir o pecador por todos os lados. Essas imagens têm força poética, mas, aplicadas a Jó, elas se tornam injustas e cruéis, porque não refletem a realidade do que estava acontecendo. É interessante perceber que, em sua fala, Bildade mostra uma visão rígida da vida. Para ele, as coisas funcionam quase como uma lei automática. O mal traz sofrimento e o bem traz prosperidade. Essa é uma maneira simplista de ver o mundo, mas que muitas pessoas ainda carregam. É reconfortante para alguns pensar que a vida é justa dessa forma, porque isso dá uma sensação de controle. Mas o livro de Jó nos ensina que nem sempre é assim. A vida é marcada por mistérios e o sofrimento pode atingir tanto o justo quanto o injusto. Ao se colocar como porta-voz dessa visão, Bildade acaba transformando sua presença em um peso. Ele não oferece ombro para chorar, não estende a mão para ajudar a levantar. Pelo contrário, ele agrava a dor com palavras duras. Essa atitude nos leva a refletir sobre a importância de sermos cuidadosos com o que dizemos em momentos de crise. Muitas vezes as pessoas não precisam de uma explicação imediata para o que estão vivendo, mas sim de alguém que simplesmente esteja ao lado, ouvindo e orando. Outro ponto marcante é que Bildade fala com a segurança de quem acredita estar no controle da verdade. Ele não faz perguntas para compreender melhor a situação de Jó. Ele já chega com respostas prontas, aplicando um molde genérico a uma situação única. Isso nos ensina que, diante da dor do outro, a humildade é essencial. Precisamos reconhecer que não temos todas as respostas e que muitas vezes o melhor que podemos fazer é chorar com os que choram, como nos orienta a palavra. A sequência das palavras de Bildade também revela um padrão que pode ser perigoso.
a teologia usada como arma. Ele fala de Deus, mas usa essa fala para condenar, não para restaurar. Ele cita princípios espirituais, mas os aplica de maneira errada. Esse é um alerta para todos nós, porque é possível falar de Deus e, ao mesmo tempo, ferir profundamente as pessoas. É possível ter conhecimento bíblico e, mesmo assim, não demonstrar o amor que essa palavra nos ensina. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que ele também falava sobre o pecado e suas consequências, mas sempre com o objetivo de conduzir as pessoas ao arrependimento e à vida. Ele não ignorava a verdade, mas a comunicava de forma a alcançar o coração, não de maneira a esmagá-lo. Bildade, por outro lado, não parece interessado em curar ou restaurar Jó. Sua fala é um veredito, não um convite à transformação. É doloroso perceber que, muitas vezes, o discurso de Bildade ecoa nas nossas comunidades. Quantas vezes não ouvimos julgamentos precipitados sobre quem está passando por dificuldades? Quantas vezes alguém que perdeu o emprego, adoeceu ou enfrentou problemas familiares não foi alvo de comentários que insinuam que há algum pecado oculto por trás? Essa mentalidade, além de injusta, afasta as pessoas da comunhão e, pior ainda, pode levá-las a se sentirem distantes de Deus. O sofrimento de Jó, agravado pelas palavras de Bildade, nos lembra que a amizade verdadeira exige mais do que estar presente fisicamente. Ela exige empatia, escuta atenta e disposição para carregar junto o peso da dor. A Bíblia nos chama a levar as cargas uns dos outros, e isso significa estar disposto a se envolver de maneira sincera e compassiva. No fim, o discurso de Bildade no capítulo 18 é um exemplo do que não fazer quando alguém está sofrendo. Ele fala muito, mas ouve pouco. Ele afirma com convicção, mas erra no alvo. Ele se apresenta como amigo, mas age como acusador. E, ao fazer isso, perde a oportunidade de ser um instrumento de consolo na vida de Jó. Para nós, fica o desafio de sermos diferentes. Quando estivermos diante da dor de alguém, que possamos escolher o caminho da graça em vez do julgamento. Que possamos lembrar que não somos juízes, mas sim chamados para ser reflexos do amor e da misericórdia de Deus. Que nossas palavras, longe de apagar a luz de quem sofre, sejam como um sopro que reacende a chama da esperança. Ao prosseguir na análise do capítulo 18 do livro de Jó, percebemos que Bildade não apenas descreve o destino do ímpio, mas constrói um retrato detalhado e sombrio, como se quisesse fixar no imaginário de Jó a ideia de que ele se encaixa exatamente nessa categoria. Ele fala sobre a lâmpada que se apaga na tenda do perverso, uma imagem de escuridão repentina e irreversível. Essa metáfora é poderosa, pois a luz, na cultura hebraica, era símbolo de vida, prosperidade e presença de Deus. Apagar-se, portanto, significa estar abandonado, rejeitado e sem esperança. Bildade também descreve redes e laços armados para prender o ímpio, mostrando que, segundo sua visão, a vida do pecador é inevitavelmente conduzida à ruína. A cada passo há uma armadilha, a cada escolha uma consequência destrutiva. Ele fala de terrores que cercam e atormentam, de forças que consomem a vitalidade. Tudo isso compõe um cenário de medo e de julgamento, no qual não há espaço para restauração ou para misericórdia. Essa abordagem nos leva a refletir sobre como as palavras têm o poder de moldar a percepção da realidade de alguém que já está em sofrimento. Quando se diz repetidamente a uma pessoa que ela está vivendo consequências inevitáveis de um erro, mesmo que esse erro não exista, a tendência é que ela comece a internalizar essa culpa. Jó, nesse momento,
já se encontrava vulnerável e emocionalmente desgastado. Ouvir esse discurso era como receber um golpe direto na esperança. No entanto, ao lermos atentamente o livro, percebemos algo importante. A descrição de Bildade, embora vívida e cheia de imagens fortes, não é uma revelação divina sobre Jó. É a opinião de um homem, moldada por sua teologia limitada. E esse é um ponto fundamental para a nossa vida espiritual. Nem toda palavra que menciona Deus carrega em si a verdade de Deus. Precisamos discernir, à luz das Escrituras e do caráter divino, se o que ouvimos realmente reflete quem Ele é. É interessante que, em outras partes da Bíblia, encontramos o mesmo símbolo da luz, mas aplicado de forma diferente. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui a luz não é algo que pode ser facilmente apagado por circunstâncias ou acusações humanas, mas uma presença permanente que vence a escuridão. Isso nos lembra que a luz que Cristo nos dá não pode ser extinta por vozes de condenação. Ao mesmo tempo, o discurso de Bildade revela uma tendência humana, a de querer explicar o sofrimento do outro com base em categorias simples e absolutas. É mais fácil pensar que alguém sofre porque fez algo errado do que admitir que vivemos em um mundo quebrado, onde o mal atinge tanto justos quanto injustos. Essa simplificação, no entanto, gera injustiça e pode afastar as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las. Também é notável como Bildade não oferece qualquer perspectiva de arrependimento ou retorno para o ímpio que ele descreve. Sua fala não contém convite, apenas sentença. Isso contrasta fortemente com o coração de Deus, que, mesmo ao corrigir, abre um caminho para a reconciliação. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, proclama: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é a diferença entre a justiça humana e a justiça divina. Deus corrige, mas também restaura. Se trouxermos isso para a realidade das nossas relações, veremos como é urgente aprender a falar a verdade com amor. Muitas vezes, pensamos estar ajudando, quando, na verdade, estamos apenas aumentando o peso que a outra pessoa carrega. Há momentos em que o silêncio é mais terapêutico do que palavras bem articuladas. Há situações em que um abraço vale mais do que um discurso. O discurso de Bildade, mesmo com toda a sua aparência de sabedoria, é vazio de compaixão. E é isso que o distancia do exemplo de Cristo. Jesus, ao encontrar pessoas quebradas e marginalizadas, não as esmagava com sentenças definitivas. Ele as olhava com misericórdia, estendia a mão e lhes dava uma nova chance. Ele via a realidade espiritual, mas também via o coração ferido e a necessidade urgente de graça. No fundo, a fala de Bildade serve como um alerta para todos nós. Podemos ter bons argumentos, podemos conhecer princípios verdadeiros, mas, se não aplicarmos isso com discernimento e amor, acabaremos sendo como ele, mais um peso para quem já está afligido. Nosso desafio é aprender a ser portadores de luz, não de sombras. Que nossas palavras não apaguem a esperança, mas reacendam a fé no Deus que é justo e misericordioso. Ao entrar na parte final do discurso de Bildade, no capítulo 18 do livro de Jó, percebemos que ele intensifica ainda mais a descrição do destino que, segundo sua visão,
aguarda o ímpio. Ele fala sobre a destruição completa da família, a perda do nome e da memória, e o desaparecimento de qualquer descendência. É uma sentença que não atinge apenas a pessoa, mas se estende para além da sua própria vida, afetando sua história e sua herança. A ideia de que o nome de alguém poderia ser apagado da memória coletiva era, para os antigos, um dos piores destinos possíveis. Na mentalidade da época, manter o nome vivo entre as gerações era preservar a dignidade e o valor da existência. Quando Bildade diz que o nome do ímpio será esquecido, ele está afirmando que essa pessoa se tornará irrelevante, sem legado, como se nunca tivesse existido. Essa imagem é reforçada por outras palavras dele. O ímpio é arrancado da luz para as trevas, expulso do mundo dos vivos. É uma transição abrupta e sem retorno, marcada pela ausência de qualquer lembrança ou honra. É como se a vida dele fosse completamente desfeita, como uma casa derrubada que não deixa vestígios. No entanto, precisamos lembrar que Bildade está construindo esse cenário não como um ensinamento divino direto, mas como uma interpretação humana. Ele está aplicando essas descrições a Jó, insinuando que tudo o que lhe aconteceu é resultado de um julgamento merecido. Essa conclusão, porém, é precipitada e injusta, pois o próprio prólogo do livro de Jó deixa claro que ele não era ímpio, mas um homem íntegro e temente a Deus. Ao refletir sobre isso, vemos como é perigoso tirar conclusões sobre a vida espiritual de alguém com base apenas nas circunstâncias que ele enfrenta. O sofrimento não é, necessariamente, um sinal de condenação divina. As Escrituras nos mostram que até mesmo os justos passam por aflições e que essas podem servir a propósitos que vão além do nosso entendimento imediato. Outro ponto que chama a atenção é a ausência de misericórdia no discurso de Bildade. Ele não oferece espaço para arrependimento, mudança ou restauração. Seu retrato do ímpio é de alguém condenado de forma definitiva, sem qualquer possibilidade de redenção. Esse contraste é marcante quando pensamos no caráter de Deus revelado em toda a Bíblia. Embora a Escritura seja clara sobre a realidade do juízo, ela também apresenta um Deus que chama ao arrependimento e que tem prazer em perdoar. Em diversas passagens, vemos que a restauração é possível para aquele que se volta para Deus. O profeta Joel, por exemplo, no capítulo 2, versículos 12 e 13, convoca o povo dizendo: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal." Essa é a verdadeira essência da mensagem divina: correção acompanhada de graça. Quando lemos o capítulo 18 de Jó à luz dessa compreensão mais ampla, percebemos que Bildade não estava preocupado em curar o coração ferido de seu amigo, mas em provar um ponto de vista. E isso nos leva a uma reflexão pessoal. Será que, em nossas conversas com pessoas que sofrem, temos agido como consoladores ou como acusadores? Nossas palavras têm aberto espaço para a esperança ou têm selado portas? O risco de agir como Bildade é real, especialmente quando estamos convictos de nossas interpretações. Podemos acreditar que estamos defendendo a verdade, mas, se não houver amor e empatia, estaremos apenas acrescentando mais peso à carga do outro. É por isso que a sabedoria bíblica nos orienta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar.
A verdadeira sabedoria se manifesta não apenas no que dizemos, mas na forma como dizemos. Por fim, é importante ressaltar que o discurso de Bildade, embora duro e, em muitos pontos, teologicamente falho, cumpre um papel no desenvolvimento do livro de Jó. Ele evidencia o contraste entre a justiça humana e a justiça divina. Enquanto o homem tende a simplificar e a julgar com base nas aparências, Deus vê o coração e conhece a verdade plena. Essa diferença será revelada de forma ainda mais clara nos capítulos seguintes, quando o próprio Senhor falará. Assim, ao encerrarmos essa parte, somos lembrados de que a nossa missão, como filhos de Deus, não é apagar a luz do próximo com sentenças definitivas, mas acender a chama da esperança, apontando sempre para o Deus, que mesmo em meio à dor, continua sendo rico em misericórdia e abundante em perdão. Ao chegarmos ao encerramento do capítulo 18 do livro de Jó, percebemos que o discurso de Bildade termina como começou, carregado de dureza, sem espaço para empatia ou restauração. Ele fecha suas palavras descrevendo a morte do ímpio como um evento marcado pelo horror e pelo desprezo público. Fala de um destino em que todos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, ficam aterrorizados com o fim que essa pessoa encontrou. É uma sentença que pretende servir como advertência, mas que na boca de Bildade é usada como acusação direta contra Jó. Ele afirma que essa é a habitação do perverso e o lugar daquele que não conhece a Deus. A implicação é clara. Aos olhos de Bildade, Jó se encaixa nesse retrato, mesmo sem qualquer prova que justifique tal julgamento. Essa forma de concluir mostra o perigo de se falar em nome da justiça de Deus sem ter recebido direção dele. Quando alguém se torna porta-voz de sua própria interpretação e não da verdade divina, suas palavras, ainda que contenham elementos reais, acabam ferindo e distorcendo a mensagem. A intensidade da descrição final de Bildade também revela um contraste importante com a mensagem mais ampla das Escrituras. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus, embora justo em seu juízo, oferece constantemente oportunidades de arrependimento e perdão. A sentença definitiva só vem quando há endurecimento persistente do coração. Mas, no discurso de Bildade, não há nenhuma menção a essa possibilidade. Ele pinta um quadro fechado onde a pessoa está condenada sem chance de retorno. É fundamental entendermos que, embora o juízo de Deus seja real e certo, ele é também misericordioso e paciente. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, escreve que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a diferença entre o caráter de Deus e a visão estreita de Bildade. Deus disciplina para restaurar. Bildade acusa para condenar. Ao meditarmos nessas palavras, percebemos que a história de Jó é também um alerta para nós sobre como lidamos com a dor alheia. Em momentos de sofrimento, as pessoas precisam de consolo e apoio, não de julgamentos precipitados. A forma como falamos pode se tornar um bálsamo ou um peso adicional. A sabedoria bíblica nos chama a sermos consoladores, no sentido mais profundo da palavra. Aqueles que permanecem ao lado, sustentam e oferecem palavras que edificam. O capítulo 18, portanto, nos deixa duas lições claras. A primeira é que o discurso humano, quando não é guiado por Deus, pode se tornar instrumento de opressão. A segunda é que, diante da dor de alguém, devemos resistir à tentação de explicar tudo e, em vez disso, confiar que Deus conhece as razões e os propósitos
que muitas vezes nos são ocultos. Bildade falava com segurança, mas essa segurança estava baseada em sua própria percepção limitada. Jó, por sua vez, ouve tudo isso em silêncio, não porque concorda, mas porque sabe que não adianta argumentar com alguém que já formou um julgamento inflexível. Isso nos lembra que, em alguns casos, o silêncio é uma forma de preservar a própria integridade. Quando as palavras do outro não são fruto de empatia ou verdade, discuti-las pode apenas prolongar a dor. A verdadeira resposta viria mais adiante, quando o próprio Deus falaria. Ao fecharmos este capítulo, podemos refletir sobre como as nossas palavras têm o poder de moldar a percepção que outros têm de Deus. Se falamos com dureza e sem amor, passamos uma imagem distorcida do caráter divino. Mas, se falamos com compaixão, apontando para a verdade com misericórdia, refletimos mais fielmente quem Ele é. É um convite a sermos porta-vozes não de nossas próprias interpretações, mas da palavra viva, que é capaz de transformar vidas, que possamos então aprender com o erro de Bildade e nos comprometer a ser instrumentos de paz e reconciliação, que, ao ver alguém em sofrimento, escolhamos o caminho do consolo, lembrando que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e que, em tudo, tenhamos a sensibilidade de buscar em Deus não apenas o que dizer, mas também como dizer, para que nossas palavras se tornem sementes de esperança e não pedras de condenação. Ao meditarmos no desabafo de Jó, entendemos que nem sempre a vida nos oferece respostas rápidas ou finais reconfortantes. Porém, assim como ele manteve sua conversa com Deus, somos convidados a permanecer firmes, ainda que as lágrimas nos impeçam de ver com clareza. A fé não é apenas para os dias de bonança, mas para os dias de silêncio e de dor, quando tudo parece distante e frio. E é com esse espírito que quero orar com você. Senhor, nos momentos em que o coração se sente cercado pelas trevas, lembra-nos de que a Tua luz nunca se apaga. Quando o peso da vida nos fizer curvar, que possamos encontrar descanso em Teus braços. Fortalece-nos para não desistirmos da comunhão contigo, mesmo quando o vento é contrário e o horizonte parece distante. Que a esperança que vem do alto seja nossa âncora, sustentando-nos até o dia em que veremos plenamente Tua justiça e Tua glória. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.